Depois a gente conversa as fofocas Ok. das Globoplays e companhias limitadas. Olá, bem-vindo a mais uma Prosa Cinéfila. Hoje a gente vai falar de terror, né? Mais precisamente de terror brasileiro. Sabiam que tem muito filme de terror brasileiro e não é só Zé do Caixão, né? Hoje a gente vai falar com o Caleb Lopes, que é um convidado que ama esse gênero, né, Caleb? Bem-vindo, como é que tá? Obrigado pelo convite. Amo esse gênero. E eu acho que aqui no Brasil tem se produzido muito e cada vez mais, assim, né? Eu tô ouvindo... eu tô participando de conversas de... Aqui no Brasil tem se feito muito filme de terror, muita coisa de terror já há alguns anos, assim, Sim, sabe? Parece que... Como se fosse uma novidade, já tem 10 anos. Mas né? só que é uma novidade em expansão, assim, né? Então, eu acho que começa meio marginal, assim, nesse cinema pós-retomada. Enfim, o último filme da trilogia lá de Zé do Caixão, de José Mogi Marins. Meio cinema de bordas, assim, também, mais independente, e depois vai tomando força e corpo, e aí hoje em dia acho que já é uma coisa muito consolidada e aceita até pelo mercado, né? Tem crescido cada vez mais essa demanda, assim. Então é muito bom poder participar disso. Sim, e quando desde que assim, você quero ser diretor de cinema, quero ser cineasta, você sempre pensou no terror ou você tinha alguma... Como é que foi chegando, né, pra cinema? De jeito nenhum, eu tinha preconceito, na verdade, com o terror. Sabe aquela fase da cinefilia meio arrogante que você acha que tem uma hierarquia de gêneros? Sim. Então eu achava que terror era meio ralézinho, assim. Gabriela Amaral Almeida vai puxar sua cabeça. Cara. Exato. Eu aprendi com ela, inclusive, a dentro do terror não considerar que existia uma hierarquia, sabe? Tipo, de assistir de tudo, ver de tudo. Sim. Mas... o meu contexto, ele eu acho que é muito específico, né? Eu sequer pensava em fazer cinema. Família pobre, de periferia, passei minha vida toda morando no bairro do Uruguai, lá na Cidade Baixa. Ainda moro na Cidade Baixa. E evangélica, terrivelmente evangélica. Então, tudo, assim, a minha maneira de relacionar com o cinema na infância, na adolescência, era tudo muito regradinho. Eu não tinha acesso a coisas que não eram permitidas pela igreja. Sim. E também... coisas que não eram pra minha idade. Meus pais sempre foram muito... Eles incentivavam que eu visse filmes, mas tinha que ser coisa realmente infantil, tananã. Tá. E aí eu cresci, na verdade, com o terror como um tabu, o que é muito propício pro que o gênero lida, em geral, né? Que é justamente essa coisa meio escondida. O terror ele vai abarcar geralmente o que a gente não quer falar, o que a gente não quer saber. Eu gosto de citar um crítico francês, Jean-Louis Comolli, que diz que o terror é como um cadáver que você oculta, mas ele insiste em vir à tona, assim, sabe? Então eu cresci meio que achando que o cinema de terror era essa coisa proibida, que eu não podia chegar perto. Me relaciona muito a pôster de filme de terror na videolocadora. Que eu tinha medo, eu não queria olhar pro pôster, mas ao mesmo tempo eu queria. Que gera curiosidade também. Gera curiosidade. Tipo, não pode, é que você diz, opa, quero. Exato, exatamente. Que tem ali, né? E aí, em determinado momento, quando eu comecei a querer fazer filmes, eu também achava que não ia rolar, assim. Eu queria fazer comédia romântica, queria fazer filme indie. Nossa. Que hoje em dia eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas era o tipo de coisa que me interessava, porque eu também era muito de cinema possível, assim. Então pra mim era um cinema indie, aquele cinema mumblecore, assim, americano, começo dos anos 2000, de diálogo. Era aquilo que eu queria fazer. Só que aí eu descobri o cinema de terror brasileiro. Sim. E comecei a acessar umas coisas tipo Rodrigo Aragão, Peter Baestoff, que eram pessoas que estavam fazendo filme de terror barato. E que eu conseguia entender como os filmes eram feitos, assim. Então até mesmo a relação de medo que eu tinha antes, eu parei de ter, porque eu entendia como era o efeito, eu entendia como era feito o susto, o sangue, entendia que era falso. Entendi. E eu comecei a me apaixonar, e aí foi isso, assim, comecei a querer fazer. E hoje em dia acho que é uma coisa muito intrínseca, assim, ao que eu faço, não como um gênero. Não, eu já passei por essa fase de me definir como um cineasta de filmes de terror, sabe? Tipo, John Ford. Oi, eu sou John Ford, eu faço western. Sim. Depois eu fui abrindo mão disso, assim, entendendo que o que eu gosto mesmo é desse mistério do cinema, assim, sabe? Sim. Do oculto, da imagem. E aí, claro que isso vai ser relacionado de alguma forma com o terror, porque
tem a ver com o proibido, né? E de proibido eu entendi muito durante a minha infância evangélica. Sim, e que você trouxe muito para os seus filhos, né? Mas começando, né, Um Dia da Vida, Um Dia da Morte, então seu primeiro curta, que você às vezes, não imaginava ser cineasta, mas você já se picou pra Cannes, né? Já começou botando o filme e levando para o mercado. Como é que foi isso? Como é que surgiu a ideia do curta primeiro e como foi essa ideia de levar para Cannes? Um Dia da Vida, Outro da Morte, ele é, digamos assim, um primeiro filme sério que eu fiz. Houveram diversas outras tentativas, muita tentativa e erro, muito filme feito sem grana mesmo, assim, juntando amigos da escola, amigos da faculdade, né? Experiências, né? E aí você vai mesmo, enfim, eu não tinha formação acadêmica nisso, então você vai experimentando. Um Dia da Vida, ele é o primeiro filme que tem uma produção, que é onde eu me aproximo do Olho de Vidro. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, então estava tendo acesso a pessoas, a equipe, a possibilidades, assim. E eu não lembro direito como veio a história, sabia? Eu acho que tinha muito a ver com o que eu sentia estando nesse espaço que era a UFBA naquele momento. Tinha acabado de entrar, achava um lugar meio assustador, meio... Uma floresta, né? E aí isso tudo me fascinava, assim, sabe? Tinha uma relação entre violência e o espaço da universidade que eu gostava. Eu achava que dava pano pra manga. Eu lembro que eu costumava andar muito pela UFBA, meio sozinho, assim, observando tudo ao redor. E aí tinha essas pichações, assim, escrito: a UFBA mata, a UFBA é racista. E aí eu ficava viajando nisso, essa relação de violência, de um espaço de violência, de um lugar que deveria ser, sei lá, um espaço das livres ideias, do aprendizado, do crescimento, né? E aí veio essa ideia de fazer um filme que ia misturar coisa de terror e policial, que é outra coisa que eu me interesso muito. E assim, sobre Cannes, não é exatamente Cannes, é o Short Me Corner, que eu acho muitas vezes que acontece muita confusão, porque tem muita gente que se aproveita disso pra, sei lá, vender uma ideia de que seu filme tem um prestígio que ele não tem. É uma mostra de mercado, você paga uma inscrição para que você possa apresentar o filme, deixar o filme disponível, na verdade, na biblioteca deles lá no Marché do Filme, assim. E aí, quando eu soube que isso existia, eu achei que poderia ser interessante para tentar catapultar alguma forma de contato com o mercado externo, assim. Eu lembro que na época eu fiz uma vaquinha, não tinha nem grana para mandar o filme, para pagar essa inscrição. Aí uma galera me ajudou, assim, eu paguei. Só que no fim deu super certo, porque eu acho que ele trouxe uma visibilidade pra mim que eu não esperava. Boas-vindas ao Voice-Over. O Voice-Over descreve que a imprensa brasileira, ela estava muito ávida para poder noticiar que tinha um filme baiano em Cannes, por mais que fosse o Short Me Corner, por mais que seja uma coisa paga. Só que isso acabou meio que me colocando no centro de um debate que eu nem queria, assim. Teve gente que começou a implicar comigo, pessoas mais veteranas, assim, no cinema. Mandava indireta no Facebook, tananã. Entendi. E aí... você tá achando que é cineasta de Cannes, né? Exato. E outras pessoas me acolheram, passaram a me conhecer. Então teve eu acho que teve uma projeção muito boa, assim, pra mim, sabe? Foi proveitoso. É polêmica, de alguma forma, chama atenção, né? Você fica por mais que não fosse proposital isso tudo, sabe? E claro que a experiência desse filme me aproximou da Olho, que aí muda tudo mesmo, sabe? Porque aí eu passo a ter uma estrutura pra fazer as coisas. É a partir da... Porque o Dia da Vida ainda não é feito com eles, mas eles estão envolvidos de alguma maneira. Isso. Né? Klaus é ator, e são eles que levam também, né, pro shot. Isso, Klaus foi ator, Hilda foi assistente de direção, e na verdade não era assim, o filme ia ser feito sem produção, foi um caos tudo. E aí Klaus, com sua infinita bondade, falou: quer saber, tá uma bagunça isso aqui, você quer que a gente coproduza? Vamos organizar, vamos ter uma ordem do dia? Sim, vamos, né, vamos botar na mesa. E aí eles foram me ajudando a pôr ordem, assim, nas coisas, aí o filme aconteceu, assim. Mas é um filme também muito, ele rodou bem, assim, ele teve uma certa circulação, mas muito por conta dessa organização, porque eu ainda tava na vibe tentativa e erro total, assim, sabe? Porque eu acho que é uma vibe que eu ainda tenho. O objetivo não é
que o próximo filme seja bom. Eu falo que o objetivo é errar melhor, sabe? E aí de errar melhor em errar melhor, você vai melhorando, um dia acerta, né? Um dia eu acerto, mas não precisa ser tão humilde assim, né? Porque você já tem uma carreira, desculpa. Já tem um nome, já tem prêmios. É o mal do ex-crente. Inclusive, o crente entra um pouco na sua história, né? Triste Figura, que já é o primeiro, aí já é um curta feito com a Olho de Vidro, já tem toda uma outra lógica. E aí ele tem um pastor, tem uma igreja, a história já começa a envolver, né, esse mundo, essa mistura. E como é que foi essa ideia? Eu sei que é um pouco meio de você, né? Como você me disse, você foi criado numa família evangélica, mas como foi essa ideia de trazer essas experiências para as suas histórias e trabalhar um pouco esses medos, esses traumas também, não sei. Traumas, total, cinema de traumas. Eu ainda não fazia terapia na época, então eu fazia filme. Mas eu acho o Triste Figura um filme super autobiográfico, assim, de certa forma mesmo. E ele tá muito atravessado por frases que eu ouvi minha vida toda, situações em que eu observei, o que eu vivi. Então tem muito de mim ali. E eu acho que ele começa muito por esse desejo de tentar extrair terror. Eu ainda estava nesse exercício de tentar aprender a fazer um filme de terror, tentar extrair terror de um ambiente que eu conhecia bem, que era a igreja evangélica, que vai voltar em outras coisas minhas posteriormente, não como um projeto de autoria, mas é porque realmente volta. Essas coisas voltam, sabe? Tá dentro de você, né? São tá dentro, E aí, até mesmo na análise eu fui entendendo por que isso acontecia também e entendendo os próprios filmes, assim, porque muita coisa eu ia fazendo, mas meio que com o inconsciente ligando. Eu não racionalizava tanto sobre o que eu estava fazendo, sabe? E aí, geralmente os filmes que eu faço, eu acho que eles são muito... Eles acompanham muito a minha cinefilia, assim. Então é o que eu tô assistindo naquele momento que tá me fascinando. Então, eu passei uns bons anos assim, mergulhado em John Carpenter. Então, pra mim, a Triste Figura é muito resultado de eu assistir A Bruma Assassina, assim. Que é um filme sobre, de certa forma, justamente esse recalque que volta, né? Um segredo escondido há muito tempo, que volta pra te assombrar. E isso pra mim era interessante, assim. De certa forma, era uma fantasia pessoal minha de vingança, depois de tantos anos sofrendo na mão de muita gente, assim, que, enfim, se aproveitava da minha fé. Eu acho que o filme, ele é um pouco essa fantasia de trazer algum tipo de justiça, mesmo que seja através do cinema, sabe? Uma catarse, de alguma forma também. De alguma forma, Mas ele é super autobiográfico, assim. É isso, mas tem um tom ainda meio, não diria cômico, né? Mas você tem uma coisa meio caricata dessa cena mesmo, né? Do pastor, da obsessão de tirar o demônio. Tem. Que é diferente do Ataques Psicotônicos, você faz uma coisa mais, né, densa ali, realmente, no processo. Eu acho que eu tinha isso também, eu nunca tive muita segurança pra fazer terror sério, assim. Eu achava que não tinha que me levar a sério. Então, o humor sempre teve, acho, nas coisas que eu faço. Mas, de alguma forma, também eu percebi que nem todo mundo embarcava no humor. Assim, eu achava que era uma coisa meio sutil, meio de ironiazinha. Talvez nessa cena seja mais escrachado. Mas eu acho que isso até conversava com o que eu ia aprendendo de linguagem e estética, assim. Porque eu comecei cada vez mais meio que esticar essa corda do que é um cinema brega, do que é um cinema farsesco, sabe? Eu não tô tentando causar uma ilusão. Eu não quero que a pessoa assista um filme meu e esqueça que tá vendo um filme, sabe? Não, eu acho que é o contrário, assim. É dobrar a aposta no farsesco, na mentira que é o cinema. Porque quanto mais mentiroso mais você faz a pessoa que tá assistindo querer acreditar naquilo, assim. Aí o cinema vira uma experiência de fé mesmo, sabe? Interessante. E aí, no caso do Ataques Psicotrônicos, eu acho também que ele é um filme que tem um humor, eu acho que ele tem a sua dose de ironia, mas só que eu acho que a mão é pesada mais nessa atmosfera densa, porque eu acho que também que combinava com o que eu tava vivendo na época, assim, sabe? Com pandemia, com esse medo da morte. O Psicotônico foi feito na época da pandemia? Foi gravado em 2022 e escrito em 2021. Porque ele só estreia agora, né? Só estreia, porque, enfim, foi um ano de montagem.
Sim. E muito tempo para efeito visual também, que tem muita coisa de efeitinho que demorou e tal. Mas a gente gravou ele em 2022. Então eu acho que o filme tá muito permeado por essa sensação de morte e de certa forma desesperança, assim, sabe? Tem uma coisa, que você fala até do cinema mais indie, mais clássico, ele tem uma atmosfera assim também, né? Dessa construção desse mundo meio distópico e dessa falta de perspectiva, né? Eu acho que é isso, era uma coisa que me interessava, assim. Eu tenho falado, enfim, quando eu vou em algum festival e apresento filme, as pessoas sempre perguntam. Ele é muito resultado de muita coisa que estava se passando comigo na época, mas essa desesperança é especialmente porque na época minha mãe ainda era da igreja, e aí um dia minha mãe chegou pra mim pra falar que ela tinha decidido que não ia se vacinar e que ia tomar cloroquina. Ah, mas por quê? Não, porque os médicos da igreja orientaram. Tipo, médico, ciência, da igreja. Eu falei, caramba, então eles realmente estão tomando tudo, sabe? Hoje em dia existe advogado evangélico, psicólogo evangélico, psicanalista evangélico, sabe? Médico evangélico. E todos muito orientados, assim, por uma certa ideologia que, no caso da pandemia, foi uma ideologia de morte, assim, né? E aí, eu acho que o filme tá muito impregnado desse desespero que eu senti, sabe? E ele ainda tá passeando nos festivais, né? Ele não terminou o ciclo dele ainda. Não, a gente estreou ano passado, em novembro. Passou quase que simultaneamente, com alguns dias de diferença, no Festcultas BH, lá em Belo Horizonte, e no Janela Internacional de Cinema, lá em Recife. Ainda tá rolando, assim, mas é isso. Eu acho que ele é um filme, inclusive, que eu me permiti essa desesperança, sabe? Sim. Porque eu acho que... Não sei, pode não ter sido, mas parece, né, pelo menos, que é o mais maduro que você tem até agora. Eu acho que sim. Com mais segurança também, sabe? De apostar no que eu realmente estava querendo fazer, assim. Eu acho que eu fui também me descolando dessa coisa de querer fazer o filme que os festivais vão gostar, que a curadoria vai gostar, que a crítica vai gostar, tananã. Que eu acho que, inclusive, conversa com isso que eu estava falando da desesperança, porque eu acho que nesses últimos, 10 anos que o Brasil foi mergulhado numa crise política tão forte, eu acho que o cinema brasileiro começou meio que a querer responder à crise política, nos entregando filmes muito esperançosos. Sim. E tudo sempre tem que dar certo no final, e tudo é muito cor-de-rosa, assim, sabe? Colorido. E aí eu não queria isso, assim, sabe? Eu acho que a desesperança também tem seu lugar, sabe? As coisas nem sempre vão terminar bem. Porque senão o cinema vira um lugar de alienação, que é uma coisa que eu também não quero. Sim. E aí, enfim, acho que o Ataques foi esse lugar, foi esse momento de tentar tensionar isso, assim, sabe? Mas assim, eu fiz um pulo, né, porque entre a Triste Figura e Ataques, você teve, durante a pandemia mesmo, você fez o modo noturno, foi uma tentativa, tipo, vou fazer alguma coisa já que eu tô em casa mesmo. Foi um filme de desespero, assim. Preciso fazer algo, né? De abstinência, foi... celular, né? Todo feito com celular, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. E também pedindo às amigas e amigos que filmassem as ruas deles. E ninguém sabia direito o que tava. E aí, em cima dessas imagens, eu e Klaus fomos roteirizando o que é que poderia ser aquele filme. Então ele também nasce muito da montagem, assim, sabe? É meio aquele do Viagem que eu preciso, volto porque te amo, né? Exato. Manda um bocado de imagem, vamos criar um roteiro. Isso, e a gente foi fazendo isso, e aí, enfim, era uma tentativa também de brincar um pouco com esses filmes em primeira pessoa, que o cinema brasileiro tem muito. Assim, todo filme que eu faço é meio resposta ao cinema brasileiro, sabe? E não deixa de ser o seu tempo, né? Você tá também discutindo, né? E aí, ao próprio filme de pandemia, então eu acho que ele tem uma coisa meio paródica, que eu também acho meio engraçado do filme, mas ao mesmo tempo eu queria fazer um filme de análise da imagem, uma coisa meio Harun Farok, ou de fantasmagoria, meio que Yoshi Kurosawa. Tinha esse desejo, sabe? De essa coisa meio de... É um filme, acredito eu, sobre a importância de olhar para as imagens por uma segunda vez, olhar novamente, sabe? Que eu acho que ali escondido. Porque eu acho também que a gente tá nesse momento de feeds infinitos e a gente não olha direito para as coisas. Então, era um filme sobre, de repente, voltar e olhar
com mais atenção, porque talvez você descubra alguma coisa ali, sabe? Lembrei de Twin Peaks agora, né? O filme, não a série. Uhum. O assassino tá lá no quarto, e só depois que você volta pra ver que ele tava ali. É verdade. Exato. É bem isso, assim. E aí, enfim, é um filminho de celular, meio tosco, 7 minutinhos, assim, mas também que teve uma carreira boa, até melhor do que eu esperava, assim, e as pessoas receberam bem ele. Acho que também muito pelo contexto da pandemia, sabe? Tá todo porque buscando isso. Massa. E aí vem Pelando, que é um filme que você faz. Aí é uma co-direção, né? Isso, o Pelando é um ano antes. Um ano foi em antes? 2019. Que eu co-dirigi com o Cris Mariani, que também atua. E foi um filme pra faculdade, assim, pra uma disciplina lá da UFBA, a disciplina de Serafim. Sim. Eu não lembro agora o nome da matéria, mas a proposta dessa disciplina é a gente passar o semestre todo meio que construindo uma ideia de filme, e no fim da matéria, da disciplina, a gente faria esse filme e apresentaria. Só que aí eu e Cris, a gente tava tão imerso, assim, em umas coisas muito próprias da gente, seja dessa coisa meio de ficção científica brega, farsesca que a gente queria. Ao mesmo tempo a gente tinha visto lá no Panorama Faça a Coisa Certa, de Spike Lee, e aí a gente ficou meio alucinado pela maneira como ele filmava calor, assim, e eu comecei a tentar pensar nisso, como é que o cinema representa essas sensações que são físicas. E aí a gente resolveu conversar com o Serafim e pedir pra o filme ser só a gente, a equipe ser só nós. E aí ele achou meio ridículo, assim, de início. Acho que ele não comprou muito. Pô, vocês dois sozinhos vão fazer o filme? Porque as equipes tinham 6, 7 pessoas. Sim. Mas no fim ele concordou, assim, quando a gente apresentou o projeto. Ele viu que a gente sabia mais ou menos o que a gente queria fazer. Mas também foi um filme de tentativa e erro, assim, não tinha um roteiro. A gente ia criando as coisas na hora, assim, só eu e ela mesmo, assim, eu atrás... operando a câmera e ela atuando. E foi um filme, acho que dos meus filmes talvez tenha sido até então o mais premiado. Foi pro Festival de Brasília, foi pra muito festival grande, assim, na época, e teve uma repercussão que eu acho que também catapultou, assim. O que hoje, eu olhando pra ele, eu me surpreendo, porque eu acho que realmente é um filme universitário. Sim. Mas já a cara de Serafim, depois eu paguei, né? Aqueles dois ali ousados. Isso aí pra mim foi um segundo filme que eu experienciei lá no auditório da Facom. Mas que eu acho que é isso, assim, ele tem os problemas e talvez os méritos de um cinema universitário, que é essa coisa meio livre, meio impetuosa, meio inconsequente, meio apaixonada, talvez até demais. Sim. Mas eu tenho um carinho por Pelando. Mas faz parte do processo. E aí, tudo isso tem um ponto fora da curva, que é Cláudio, né? Cláudio é um pouco diferente de tudo, né? Inclusive na música e tudo. Como é que foi essa excursão aí? Cláudio foi o filme por encomenda que eu fiz, né? Nana Lágrima, que é essa cantora, me procurou falando que tinha ela ia lançar um EP que era muito inspirado por Giallo, que é esse cinema italiano de terror e mistério, assim, dos anos 70, mais ou menos. Que é uma das minhas paixões no cinema, acho que ela sabia disso. Sim. Eu já tinha, de alguma forma, tentado tensionar alguma coisa de Giallo no Um Dia da Vida ou da Morte. E aí ela me procurou, falando, eu queria fazer um filme que acompanhasse o lançamento desse EP, com todas as músicas e tal. Aí fez o convite. E aí, foi um processo muito bom pra mim, porque em determinado momento eu não sabia mais se eu tava fazendo um videoclipe, se eu tava fazendo um filme. A feitura foi toda de filme mesmo, assim. A gente, por exemplo, não tocava música no set, não era uma preocupação. Sim. Minha preocupação, na verdade, era tentar usar esse projeto para exercitar uma coisa que eu venho fazendo desde então, que é trazer meu inconsciente para a linha de frente, assim, da criação. Então, foi tudo muito instintivo. É engraçado, as pessoas quando assistem falam, tem várias referências a Dario Argento, a Mário Bava, mas eu não assisti nada deles na época. Eu já tinha visto, obviamente, na minha formação cinéfila. Tava lá no sua bagagem. Mas nunca houve, por exemplo, uma reunião de decupagem, como a gente tem na Olho de Vidro, todo mundo discutir os planos, pensar cada... Não, foi tudo filmado na hora, criado na hora, não tinha roteiro, eu apenas ia ouvindo as músicas e escrevendo as imagens que me vinham, assim. E aí a gente foi atrás de filmar, como um exercício de estilo também, de atmosfera. Só que aí, é isso, teve uma hora que eu comecei a olhar aquilo e falei, caramba, talvez
ele seja além, assim. Eu acho que o filme consegue borrar um pouco essa linha do que é um videoclipe, do que é um filme, do que é um cinema experimental, do que é um cinema de gênero. Tá tudo misturado ali. Aí eu falei, vou mandar pra festival, assim. E aí começou. Aí passou em Tiradentes, aí passou no Panorama, passou no Fantaspoa. Aí começou a circular. Talvez hoje seja o filme meu que as pessoas mais viram, assim. E até hoje as pessoas seguem vendo, ele segue circulando, sendo convidado pra passar em coisas. Já fazem 3 anos. E aí eu acho também que ele serviu pra meio que consolidar uma estética que eu seguiria a partir de então, assim, sabe? Eu acho que ele serviu pra consolidar, tipo assim, eu entendi finalmente talvez o meu interesse no cinema enquanto estética. Sim. Então, tudo isso que eu bebi, assim, de diálogo, de cinema americano dos anos 70, cinema brasileiro da boca do lixo, tudo isso eu acho que vai acabar voltando nos próximos filmes, nas próximas coisas, sabe? Eu acho que eu acabei encontrando um novo caminho, uma nova paixão dentro do cinema a partir de Cláudio. Então eu sou muito grato, assim, por ter feito esse filme. E aí dentro puxando essas referências, né? Imagino que você já falou várias, inclusive, dentro dessa construção, mas tem alguma referência que seja primordial, atual, né? No momento que você mais vê, que mais te inspira, né? Que mais... Eu acho que eu tenho alguns, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, Brian De Palma, que é meu cineasta favorito da vida, assim. É aquela filmografia que eu acho que eu vou passar minha vida toda revendo, porque eu acho que ele tem um gosto pelo fazer cinema, justamente pela mentira, pela artesania, assim, do cinema, que me interessa muito. Eu gosto da ideia de cinema enquanto prazer visual mesmo, assim, sabe? Mas especialmente pela ideia de prazer que o cinema proporciona. E aí Brian De Palma, Alfred Hitchcock, John Carpenter, Claire Denis, Shyamalan. Atualmente eu estou muito viciado em Raul Ruiz, assim, acho que é o cineasta que eu tenho mais descoberto esse ano. E são cineastas justamente que estão tentando tensionar o cinema enquanto desejo, enquanto pele, enquanto derme, enquanto sangue, assim, sabe? E todas essas coisas, eu acho que dialogam muito com o meu lado ariano. E aí eu acho que talvez sejam os cinemas que têm me interessado e que têm consolidado na minha cabeça mesmo, assim, sabe? Que tipo de cineasta eu quero ser, que tipo de diretor eu quero ser. E aí é delicioso passar por isso também, porque você sai um pouco dessa coisa do diretor cinéfilo, das referências, dessa coisa mesmo, sabe? De um prazer de que a pessoa assista seu filme reconhecendo outras coisas. E você passa meio que a bater no peito, assim, sabe? Tipo, isso aqui sou eu. Os filmes que eu faço sou eu. Os filmes que eu faço são minha casa, assim, sabe? E aí... Enfim, mas eu sigo muito cinéfilo, assim. Acho que eu sou meio nerd mesmo, assim, pra cinema, sabe? Uma coisa que eu estudo o tempo todo, todos os dias da minha vida, assim. E aí é meio que uma relação obsessiva saudável. Você falou bem para o seu cineasta, mas e filme? Você consegue dizer o seu filme preferido? O meu filme preferido da vida? Eu sou muito clichê nisso, assim, porque é Um Corpo que Cai. Ah, tá. Foi o filme que explodiu minha mente, assim, na adolescência. E sempre que eu retorno a ele, eu ainda acho que tudo que me interessa no cinema tá lá. Assim, todas as coisas que eu falei aqui, eu acho que estão lá, sabe? É um filme que me fascina muito, assim. E que vai passar por vários gêneros. E a coisa do detetive, cinema detetive que eu amo, do policial, do noir, do próprio horror, do romance, do erótico. Acho que tá tudo ali, sabe? E aí é um filme de cabeceira, assim. Até a coisa da recriação, né? De buscar, né? Com técnica. A farsa do cinema, né? O cinema meio... É isso, o cinema enquanto capacidade de recuperar alguns fantasmas pelos quais nós nos apaixonamos, assim, sabe? Maravilha. E aí, o que é que tem de novo agora que você tá preparando pra gente? Pela primeira vez na vida, eu tô com 2 projetos engatilhados, assim, que já tem orçamento e a gente sabe que vão acontecer. O primeiro deles se chama Gringo, que eu tô co-escrevendo e co-dirigindo com Klaus Rastenreiter, lá da Olho. É a nossa primeira co-direção juntos, embora a gente já tenha escrito o roteiro juntos. E é um filme de gênero também, que mistura um monte de coisa, mas eu acho que principalmente talvez seja um filme de terror, com os elementos meio de faroeste, assim.
e umas doideiras no meio, sempre. E aí a gente deve rodar, acredito eu, em dezembro, se tudo der certo. Mas vai ser um projeto bem ambicioso, assim. Acho que talvez da Olho de Vidro inteira é a coisa mais ambiciosa que a gente já fez. A gente tá apostando muitas fichas nele, assim. Nossa. E aí, enfim, eu acho que vai dar certo. E o outro projeto, aí eu já escrevo e dirijo sozinho, se chama Ensaio para um Crime, que é um roteiro que eu escrevi antes de Ataques Psicotrônicos, em 2021 ainda. Naquela ideia de, preciso ter um projeto que se passe todo em um cenário, com equipe pequena, pra ver se dá pra fazer durante a pandemia. Só que ele acabou ficando meio que grande demais, muito personagem, muita coisa. A gente foi deixando, foi tentando editar, aí rolou. E aí é um filme de crime, como o próprio nome diz. Mas é um filme de crime... Eu acho que é um filme de crime e desejo também. Acho que ele tem muito disso sobre a mentira do cinema, assim. Ele é sobre um grupo de homens que se reúnem para planejar a mise-en-scène de um crime político, assim. E aí eu acho que é um pouco isso, assim. Como se dá a encenação, esse caráter de encenação, sabe? De um crime político. Da mesma forma que na Triste Figura, por exemplo, o que mais me interessava retratar do universo evangélico era justamente esse caráter de encenação, sabe? Como as pessoas iriam a um culto, é quase como as pessoas iriam ao cinema, assim. Você tá indo também ser atravessado por aquela experiência estética, assim, né? Você vai chorar, você vai se assustar com talvez alguém endemoniado, falando grosso, assim, sabe? Então tem esse caráter de encenação e de farsa, aí eu acho que ele volta. Aí Ensaio para um Crime é sobre isso, assim, sobre a farsa e a encenação e a marcação do que seria um crime político no Brasil de hoje, assim. Maravilha. Então, eu agradeço muito, né, pela sua presença aqui, né, por trazer um pouco da sua experiência e desse caminho, né? Acho que você tem um caminho ascendente aí ainda bastante bom. Então, eu queria convidar o pessoal para te conhecer melhor, onde encontra seus trabalhos, né, contra você, né, se quiser discutir também cinema, qualquer coisa. Aqui na câmera. No momento eu não quero discutir cinema, só quero elogios. Se quiser mandar elogio no meu DM, eu tô agradecendo. Não, acho que em primeiro lugar, a Olho de Vidro, né? Então, Instagram, @olhodevidroproduções. Tem o meu Instagram também, @LopesCaleb. E eu acho que eu só vou passar esse, porque meu Twitter é uma zona. Lá é onde está o pior de mim, entendeu? Então não quero que as pessoas Olha que a gente conheçam. falou do filme de terror, né? Se não pode, aí que o pessoal vai ficar curioso. Você tem razão. E quero agradecer também o convite. Assim, eu tenho estado muito, muito feliz por esse podcast, assim, por esse gesto que você tem feito, porque eu acho que é um recorte tão bom do cinema que tem sido feito aqui, especialmente em Salvador, nesse tempo, assim. E aí, eu acho massa, assim, que as pessoas possam conhecer e falar sobre cinema de um jeito tão próximo, tudo muito próximo, sabe? Sim. Aí eu acho que é realmente importante, então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço também a sua presença, né? E agradeço também a presença de vocês, né? Até a próxima Prosa Cinéfila. Até lá. E agradeço também a vocês, não esquece também de curtir, de compartilhar e assinar o nosso canal. E até a próxima Prosa Cinéfila.